Paulo, onde ele trata da questão da justificação pela fé, que ela traz uma paz com Deus. Capítulo 5 de Romanos, a partir do primeiro versículo, diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança, na glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja Deus. Então, irmãos, quem conhece a palavra de Deus, quem já ouviu, sabe que nós precisamos de um Salvador. Nós necessitamos de alguém que se deu por nós, que é Jesus Cristo, para nos redimir. O ser humano vive a sua vida aqui nesta terra normal, trabalho, família, diversão, clara quanto à questão da vida eterna, da salvação, do projeto de Deus para com a humanidade, que Deus criou a humanidade lá atrás já com esse propósito bem definido, de dar a vida eterna ao ser humano. E o ser humano, por causa do pecado, por causa da transgressão dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, estão numa condição agora de afastados de Deus, e nós precisamos nos reconciliar com Ele para se achegar a esse Deus. E é por isso que Paulo, ele escreve aqui aos Romanos, falando que nós fomos justificados pela fé, e isso nos traz paz com Deus. Quando nós servimos ao Senhor, fomos justificados, ou somos justificados pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo que Deus nos deu, ele testifica conosco que nós somos filhos de Deus. E esse é o projeto para a humanidade. O projeto de Deus é de salvar a todos. Afinal de contas, a morte de Jesus, ela foi sacrificial, ela se deu por intermédio ali da vontade de Deus, um sacrifício que o Senhor fez, para que nós todos pudéssemos abraçar esta promessa gloriosa e nos voltarmos para Deus. Então nós precisamos ser justificados, e é através da fé. No passado, Abraão, ele já foi pai, quase com 100 anos de idade, lá na velhice, e Deus pediu esse filho que foi na velhice, que Abraão sacrificasse o filho dele numa montanha, num monte lá em Israel. E Abraão, ele obedeceu o chamado de Deus e foi sacrificar o seu filho. Só não concretizou o ato por intervenção divina, porque ali era uma prova da fé de Abraão. E Abraão foi provado na sua fé, e a Bíblia diz que todos os que creem em Deus têm por pai a Abraão, pai na fé. Então nós vivemos nessa fé, por essa fé, servindo a Deus, acreditando no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso Salvador, que Ele morreu lá na cruz do Calvário para se doar pelo homem. Esse mesmo capítulo aqui, 5 de Romanos, diz que pode ser que alguém ouse morrer por uma pessoa boa, mas a Bíblia diz que Deus prova o amor dele por nós, que ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus. E logo agora que nós já fomos reconciliados, que o sangue de Jesus Cristo cobriu os nossos pecados e cobre de todo aquele que está aí precisando da cobertura do sangue de Jesus, agora tem a oportunidade, através de Jesus, de se reconciliar com Deus. Porque esse mesmo projeto de Deus, ele ainda vai se cumprir lá na frente, com a glorificação, quando o ser humano passar por uma transformação completa, inclusive na matéria, no corpo, onde ele se transformará num corpo espiritual, para herdar o reino de Deus, porque Deus tem um projeto maravilhoso para todos nós. Então, aproveitando esse amor de Deus, que cada um de nós possamos abraçar Jesus Cristo, receber Ele por fé, crer no Senhor Jesus Cristo e levar a sua vida com Cristo, servindo a Ele, obedecendo a palavra de Deus, porque há determinação
de Deus para aquele que se volta para Ele. Então que nós possamos, irmãos, receber Jesus Cristo. É uma promessa gloriosa, é de graça, irmão. Talvez por isso que as pessoas não valorizam tanto, porque a salvação, ela não é por mérito, não é por pagamento, não é mediante um esforço humano que o ser humano alcança pelos seus próprios esforços, pela sua capacidade, como o seu salário, como o seu rendimento que você tem, que do suor do seu rosto você consegue. Não, a salvação é simplesmente a pura obra de Deus. Ele se ofereceu o próprio Filho dele para morrer por nós, para tomar o nosso lugar lá na cruz do Calvário, morreu por nós. E o sangue de Jesus, diz a Bíblia, que purifica todos os nossos pecados. Então, irmãos, é uma promessa maravilhosa que você precisa receber Jesus, não simplesmente para bênçãos materiais, para coisas materiais, mas para, sobretudo, para a vida eterna, visto que a nossa vida aqui, ela tem um prazo, ela tem fim, ela tem início e tem fim. Vez por outra nós estamos no velório de alguém conhecido, de um parente, de um amigo, de um vizinho, porque todos nós morremos, mas a promessa de Deus é que um dia esse corpo mortal, ele será transformado num corpo imortal. Esse é o projeto de Deus, e passa pela salvação, por confessar a Jesus como Salvador, receber Ele em sua vida. Então, nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus, louvado seja Deus. E aqui há cultos aqui na Igreja Adventista Renovada. Amanhã, por exemplo, no domingo, será às 18 horas aqui na rua São José, sem número, no bairro Cachucha, em frente da casa do irmão Otávio. Então todos vocês podem ir lá, vocês conhecem o irmão Otávio, vão lá na congregação, na igreja, ouvir a palavra de Deus. Lá o pastor estará ministrando a palavra de Deus, anunciando, porque a Bíblia diz que o crer venha pelo ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.